Bom dia, boa tarde, boa noite. Então a gente vai começar aqui a Q9, que fala sobre leis volumétricas, conteúdo que está entre as páginas 60 e 63. Bom, a começar relembrando um pouquinho Dalton, né? Dalton dizia que os átomos são pequenas partículas esféricas, indivisíveis e indestrutíveis, mas que se comportam formando os átomos compostos. Pela lei de Dalton, o que a gente tem? A gente tem, por exemplo, se a gente somar aqui as massas de hidrogênio e oxigênio para formar água, temos 1 grama de hidrogênio reagindo com 8 gramas de oxigênio, formando 9 gramas de água. Temos aqui 2 gramas de hidrogênio reagindo com 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água, e assim por diante como nos outros experimentos. 4 gramas de hidrogênio para 32 gramas de oxigênio, 8 gramas de hidrogênio para 64 gramas de oxigênio, obtendo essas massas aqui, que é a soma dessas outras duas aqui. Se vocês repararem, a gente tem uma proporção de 1 para 8 em todos esses experimentos aqui, né? Afinal de contas, de um para o outro a gente só está multiplicando por 2, né? Então aqui a massa de oxigênio sempre é 8 vezes maior que a de hidrogênio. Então, conclusão: hidrogênio e oxigênio sempre se combinam na mesma proporção de 1 para formar água. Essa foi a conclusão que Dalton obteve. Então, a gente poderia escrever a reação de formação da água desta maneira aqui. Um átomo, ou melhor, um mol de hidrogênio se combinando com um mol de oxigênio formaria um mol de água. O que a gente consegue observar aqui. Muito bem. Esse simpático senhor, que é o Louis Joseph Gay Lussac, dizia: em uma reação química, os volumes dos reagentes e produtos gasosos, nas mesmas condições de temperatura e pressão, formam uma proporção de números inteiros e pequenos. Bom, o que isso quer dizer na prática? Vamos observar aqui. Olha só. Ele falava assim: a gente está comparando aqui 3 tipos de experiência: formação de água, formação de cloreto de hidrogênio, formação de decomposição de amônia, aqui no caso. Aqui, quando a gente reage 1 volume de oxigênio com 2 volumes de hidrogênio, a gente obtém só 1 volume de água. Se a gente fosse pela teoria de Dalton, 1 volume com 2 volumes teria que dar 3 volumes. E não um só. Então aqui, a partir de 3 volumes, a gente está obtendo apenas 1. Aqui, na cloro reagindo com hidrogênio, a gente tem 1 volume de cloro com 1 volume de hidrogênio, o que acaba dando 2 volumes. Isso concorda com a lei de Dalton e também com a lei de conservação das massas, não é? 2 volumes no início, 2 volumes no fim. O que a gente tem aqui no nosso último experimento? 2 volumes de amônia com 4 volumes de gases no fim. Bom, então significa que a lei da conservação das massas está errada? Que a teoria de Dalton está errada também? Bom, de acordo com Dalton, a soma dos volumes deveria ser igual nos reagentes e nos produtos, como eu acabei de falar. Só que, de acordo com Gay Lussac, para gases ideais, nem sempre isso acontece, que é o que a gente observa aqui. 3 volumes de oxigênio e hidrogênio, né? 3 volumes de reagente, 1 volume de produto. 2 volumes de reagente, 2 volumes de produto. Ok, isso já era esperado. Aqui 2 volumes de reagente e 4 volumes de produto. Por que isso acontece no caso dos gases? Porque entre as moléculas de gases há espaços muito grandes. Moléculas de gases ocupam grandes espaços. A distância entre uma molécula e outra é muito grande e o tamanho das moléculas propriamente ditas é muito pequeno. Pelo modelo de Dalton, se vocês lembrarem, átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Átomos de um mesmo elemento têm as mesmas propriedades e a mesma massa, e a união de átomos de elementos formam compostos químicos. Por exemplo, foi o que a gente viu, né? A união de hidrogênio e de oxigênio formam, por exemplo, a água. Então está aqui o modelo da bola de bilhar proposto por Dalton, quase não saiu aqui. Só que é o seguinte: para Dalton, a água era uma espécie de átomo composto, não uma molécula, né? Como assim? Bom, Dalton não tinha essa concepção de molécula. Por isso que ele achava que a água era formada por
um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio, o que formaria um átomo composto de água. Essa teoria dele não explicava as leis volumétricas de Gay-Lussac, que foi o que a gente viu no slide anterior, não é? Por exemplo, 2 volumes de reagente dando 4 volumes de produto. Tá aqui o Gay-Lussac, né, conversando com Dalton, né? Olha ele aqui com carinha de chateado. Muito bem. Para acabar com essa confusão toda, veio o Amedeo Avogadro, que é esse senhor aqui que não é tão simpático assim. Ele disse o seguinte, bom, para começar, foi ele que lançou a ideia de molécula, né? Até então não se sabia que átomos se combinavam para formar moléculas, foi ele que trouxe essa concepção. Então, aqui aparece, por exemplo, molécula de hidrogênio e não átomo composto de hidrogênio, molécula de oxigênio e não átomo composto de oxigênio, né? A gente tem aqui 2 átomos se combinando para formar uma molécula, 2 átomos se combinando para formar uma molécula. O que disse Amedeo Avogadro, além de trazer a ideia de moléculas? Ele falou o seguinte: volumes iguais de diferentes gases, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Ou seja, se eu tiver gases diferentes, que têm o mesmo volume, temperatura e pressão, estes diferentes gases vão ter o mesmo número de moléculas. E essa ideia, junto com o conceito de contração e expansão de gases, Avogadro desfez o paradoxo entre a lei de Dalton e de Gay-Lussac. Então, qual que era o problema que o modelo de Dalton apresentava? Ele não considerava a contração e nem a expansão de gases que acontece de acordo com Gay-Lussac. E olha aqui a carinha dele feliz agora, né, que ele desfez essa confusão toda, né? Valeu, mano. É nóis que voa, bruxão. Muito bom. Então, todo mundo se ajudando aqui. E agora? Vamos dar uma outra olhada aqui na lei volumétrica de Gay-Lussac, olhando agora com essa concepção das moléculas propostas por Avogadro. Então, a gente tem aqui a amônia se decompondo em nitrogênio e hidrogênio, né? Então, a gente tem 2 volumes de amônia formando 4 volumes de produtos, né? Como é que a gente consegue obter o número maior de volumes comparado aos reagentes, né? Como é que a gente consegue obter 4 volumes de produtos, sendo que a gente começou só com 2 de amônia? Então, olha só, aqui a gente teria a molécula de amônia, né? Essa bolinha com risco no meio representaria o nitrogênio, esta bolinha aqui com outra bolinha no meio representa o hidrogênio. Então aqui a gente tem a molécula de amônia, que é o NH3. A gente quebra as ligações entre essas bolinhas, né? Tanto que aqui, ó, a bolinha com risco no meio está ligada a outras 3 bolinhas de centro azul. Agora aqui, bolinha de centro azul com bolinha de centro azul. Bolinha com risco no meio com bolinha com risco no meio. Então a gente quebra todas essas ligações que existem nesses gases e a gente recompõe construindo novas moléculas. É isso que explicaria, então, por que a gente tem 4 volumes no fim e só 2 no início, não é? Aqui a gente tem uma molécula composta, aqui a gente tem moléculas simples. Tudo bem? Não pode esquecer disso. O que é uma molécula simples? Um único elemento químico. O que é uma molécula composta ou substância composta? É uma substância que tem mais de um elemento químico. No caso aqui, nitrogênio e hidrogênio. 2 volumes ou 2 moléculas, 1 volume ou 1 molécula, 3 volumes ou 3 moléculas, como eu já tinha comentado agora há pouco. Tudo bem? Esses gases estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão. Então, se eu disser que aqui tem 2 moléculas, posso falar então que eles ocupam 2 volumes. Como todos esses gases estão sob as mesmas condições de temperatura e pressão, se eu tenho uma molécula, falo um volume. 3 moléculas, 3 volumes. Tudo bem? Isso vai ser importante para resolver exercícios depois. Então, pela lei de Avogadro, volumes iguais de diferentes gases, medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas. Isso é importante, vai ser muito útil para quando a gente fizer exercícios que envolvam conceitos como estes aqui. Bom, então, vamos lá. Vamos partir para o primeiro exercício. Dada esta equação aqui, 2Cl2O5, resultando em 2Cl2 mais 5 moléculas de oxigênio,
Qual é o volume de oxigênio obtido a partir de 12 litros de Cl2O5, ambos a pressão e temperatura constantes? O que a gente viu agora há pouco? Gases sob as mesmas condições de temperatura e pressão. A gente pode considerar que o volume é igual ao número de moléculas. Então vamos começar aqui. Todos os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. Logo, o número de moléculas é igual ao volume. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, 2 moléculas, entre aspas, tenho 2 volumes dessa molécula. Tudo bem? Mas, para ficar mais bonito, a gente pode dizer assim, 2 mols de Cl2O5, né, seriam 2 conjuntos de matéria. A gente ainda vai aprender melhor o que significa mol, tá? 2 mols de Cl2O5 equivalem a 2 litros de Cl2O5. Então a gente pode fazer essa relação aqui. No começo da reação, tenho 2 litros de Cl2O5 que reagem formando 5 litros de O2. Né? Então estou comparando essa primeira linha aqui, eu tirei da própria reação. 2 litros de Cl2O5 resultando em 5 litros de O2. Se eu tiver 12 litros, né, como propõe o problema, se eu tiver 12 litros de Cl2O5, quantos litros de O2 vamos ter no fim? Uma regra de 3 bastante simples. Então, multiplicando em cruz aqui e aqui, o que a gente vai ter? A gente fica com 2x igual a 12 vezes 5, não é? 12 vezes 5 vai dar 60. Passa o 2 para o outro lado para isolar o x. A gente fica com 60 dividido por 2, o que vai dar 30 litros, que nesse caso vai dar a alternativa E. E de escola, E de entenderam? Vamos ver mais um. Esse aqui da PUC do Paraná. Aplicando a lei de Gay-Lussac das combinações em volume, qual a contração em volume experimentada na seguinte reação, mantendo-se constantes as condições de pressão e temperatura para os reagentes e produtos, todos no estado gasoso? Então a gente tem aqui essa reação, que é a síntese de amônia, né? Um volume de nitrogênio reagindo com 3 volumes de hidrogênio, formando 2 volumes de amônia. Até já tem um spoiler aqui, né? Como é que eu cheguei nessa conta? Cheguei desse jeito. Volume de reagentes, 4 litros, né? Tenho 1 litro aqui, com 3 litros aqui. Professor, mas não estou vendo litro. De onde você tirou litro? É porque é o seguinte, ó. Se não tem nada escrito aqui, a gente imagina que tem uma molécula. Se não, como aqui a gente tem 3 escritos, né? Uma molécula com 3 moléculas, a gente teria 4 moléculas aqui no começo. Então a gente teria 4 moléculas ou 4 volumes, né? 4 unidades de volume. Como aqui ele está falando em litro, né? Então a gente fala que a gente tem 4 litros de reagentes, o que gera 2 litros de volume. 2 litros de volume de produtos, né? 4 litros de reagente, 2 litros de produtos. Então no início a gente tinha 4, no fim a gente só tinha 2, a redução foi de 2 para 4, né? 2 dividido por 4, tínhamos 4, fomos para 2, né? Final por inicial. Então a gente tem uma redução aqui de 50%. Tínhamos 4 volumes, fomos para 2. Redução de 50%. Alternativa C. C de casa, C de chocolate, C de... Certo, mano? C de quarentena não. Quarentena é com quê, hein? Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. E só para terminar essa sessão, uma pequena revisão. Qual o apelido dado ao modelo de Thomson? Olha o Thomson aí. Agora já está chegando o Dalton ali para provocar, né? Esse modelo tem um nome ridículo, mas meu modelo é melhor que o seu. Magoei. Bom, então, qual o apelido dado ao modelo de Thomson? Tempo. Bom, e aí, lembraram? Por que o Dalton está zoando o Thomson aqui? Qual é o nome do apelido do modelo do J.J. Thomson?
Era o modelo do pudim de passas. Se você respondeu o modelo do pudim de passas, você acertou. Bom, era isso. Então nos encontramos na próxima aula. Não deixem de estudar os exercícios. Grande abraço e até mais.